esforço a graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, entender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Neste momento, eu peço a todos que possam fechar os seus olhos, acalmar os corações e elevar o pensamento ao Pai amado, que neste momento a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia, que sempre participa das nossas palestras, possa intuir a socorro a nossa palestrante de hoje, que os ensinamentos de hoje sejam proveitosos para todos nós, encarnados e desencarnados, que participamos dessa palestra. E que esta noite, esta palestra, seja muito iluminada com os ensinamentos do Evangelho do Senhor. Fica conosco, Pai amado, agora e sempre, que assim seja. Eu passo a palavra agora para Socorro, para que ela possa dar início à palestra de hoje à noite. Socorro, é com você. Boa noite a todos. Obrigada, Elisa. É sempre com muito prazer estar aqui neste ambiente virtual, onde encontramos sempre boas vibrações. Que Jesus abençoe e inspire todos nós. O tema da palestra de hoje: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vamos iniciar falando de um dos personagens mais marcantes na história do cristianismo. Estamos nos referindo a Paulo, o apóstolo dos gentios, que deixou para nós de herança, além dos seus belos exemplos de vida, de conversão, lembrando aqui o momento em que Paulo se converteu na estrada de Damasco, naquele diálogo que teve com Jesus, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento em que Paulo se converte, a partir dali, ele teve uma luta incessante na divulgação da mensagem do Cristo. E de perseguidor dos cristãos, ele passa, então, a ser perseguido, o protetor de todos os cristãos. Paulo deixa também escritos profundos nas suas famosas cartas, e uma delas, em especial, a primeira epístola aos Coríntios. Coríntios eram os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Nesta carta, São Paulo denuncia certos abusos que os habitantes daquela localidade eles estavam cometendo. Por exemplo, rivalidades entre eles, o incesto, né, recursos nos tribunais pagãos, imoralidade. Nessa mesma epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo responde perguntas feitas sobre o matrimônio e o celibato, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a ressurreição futura, dentre outros assuntos. É importante a gente lembrar que as cartas de Paulo eram dirigidas a um determinado destinatário, a uma determinada comunidade,
né, quando ele percebia que aquele povo necessitava de orientações, de instruções, ele as escrevia, né, e isso sob a orientação de Jesus. Em um determinado momento da divulgação, em que Paulo estava sendo muito procurado, ele faz uma prece muito fervorosa a Jesus, lhe pedindo orientações. E foi Jesus quem disse: escreve, porque você não pode estar ao mesmo tempo em todas as localidades. E assim foi a missão de Paulo, né, escrevendo, informando, orientando, dando conselhos, repreensões e elogios também. Mas nós vamos nos deter na reflexão sobre o tema da nossa palestra de hoje, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6, versículo 12, São Paulo apresenta uma de suas ilustres sentenças, quando diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu de ninguém me farei escravo. O contexto dos fatos aqui descritos e que permeiam, assim, a compreensão dessa passagem, nos apresenta o entendimento de que todo ser humano possui liberdade, liberdade para viver sua vida conforme acreditar ser o melhor, né? Mas não deve ser utilizada essa liberdade para cometer atos que o conduzam ao pecado. Essa passagem, que é dirigida por Paulo ao povo da igreja da cidade de Corinto, uma vez que o povo daquela localidade estava se extrapolando os seus limites, né? Causando problemáticas relacionadas a eles mesmos. E eles procuravam justificar os seus pecados, dizendo-lhe que tudo lhes era lícito. Na verdade, os coríntios, eles estavam simplesmente confundindo liberdade com a libertinagem. Ainda que o homem possa viver conforme ele preferir, uma vez que tudo pode, porque tem liberdade, mas é indispensável que faça tendo consciência de que nem tudo convém, né? Por quê? Porque tem consequências, as consequências resultantes dos seus atos. A vida baseada no pecado ofende a Deus, coisa que o verdadeiro cristão não deseja fazer. Ninguém quer ofender a Deus. A escolha existe para que seja possível ao homem optar pelo caminho que mais o aproxima do reino de Deus. Esse é o objetivo da liberdade. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. É a questão 826, e eu vou ler aqui para nós. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Vejam as explicações que os espíritos nos dão com relação à liberdade. A nossa liberdade é relativa, porque quando tem mais uma pessoa conosco,
essa pessoa também tem direitos recíprocos que devem ser respeitados. Então, a resposta muito clara pelos espíritos. A compreensão da lei de liberdade, portanto, nos faz perceber que para progredir, nós precisamos uns dos outros. E que todos nós temos direitos recíprocos, que eles precisam ser respeitados. Né? Uma vez que qualquer prejuízo que nós provoquemos ao nosso semelhante, em decorrência dos nossos atos, não vai ficar impune perante a lei de Deus. Então, é necessário a gente observar, né, essa compreensão da liberdade que Deus nos concede como lei para todos os homens. Tem um ensinamento bem conhecido como regra de ouro, que estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta a como viver em sociedade, né? Assim, conforme os direitos e os deveres, né, que a gente precisa cumprir enquanto estamos convivendo em sociedade. Esse ensinamento de Jesus está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. E diz assim: capítulo 7, versículo 12, diz assim: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é uma regra de ouro. Realmente, a gente não tem como perder ou cometer algo de errado se nós seguirmos esse ensinamento de Jesus. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como instrumento de felicidade, né? A liberdade nos é concedida para que possamos ter, então, uma visão lúcida de nós mesmos e das demais pessoas, né? De forma a discernir que papel nós devemos exercer na sociedade, quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades. A doutrina espírita, ao apresentar para nós o livre-arbítrio, confirma o ensinamento do apóstolo Paulo, de que tudo é permitido. Explica para nós a doutrina que cada um escolhe o melhor caminho. E lembra que nada é proibido, mas nem tudo edifica, nem tudo constrói, nem tudo faz bem. O livre-arbítrio é a condição básica que a pessoa tem para que ela programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo que os direitos, limitações e capacidades individuais, elas devem ser respeitadas pelas regras da vida em sociedade. E vocês podem perguntar: tá bom, Socorro, mas como é que eu sei quais são esses limites? A doutrina explica para nós que a pessoa percebe por instinto os limites da sua liberdade, uma vez que intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. E aí nós vamos lembrar aqui a pergunta também que Allan Kardec fez aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Então, o ser humano responsável, ele sabe, na verdade, dosar os seus próprios limites, porque ele entende que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Então, nós não podemos deixar de considerar que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, é lento e está diretamente subordinado
a lei do esforço próprio. Cada um escolhe o ritmo em que quer chegar à sua evolução. Se quer ir mais rápido ou mais lento, se quer estacionar. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nós podemos dizer que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser, e elas aumentam com a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. A noção de moralidade, ela é inseparável da de liberdade. Todos nós somos livres, já sabemos, mas será que nós já temos a maturidade para escolher o melhor? Sabemos escolher? Quantos de nós ainda fazemos escolhas erradas? Não é verdade? Diz o espírito Humberto de Campos, e eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte, na sua obra Palavras do Infinito: a existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos. Então vejam como nós temos a liberdade de pensar, nós também temos a liberdade de fazer o que quisermos. Só que tem um detalhe: os nossos atos sofrerão consequências. Nós esquecemos de que a semeadura é livre, nós podemos semear o que quisermos, mas a colheita, ela é obrigatória. E aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher. Toda ação, toda palavra, todo pensamento, tudo que nós realizamos vai gerar uma consequência positiva ou negativa. E vai retornar para nós mesmos na mesma intensidade. Por isso, nós não podemos desperdiçar a nossa existência. Porque muitas vezes podemos desperdiçar toda uma existência na futilidade, no materialismo, na incessante busca do ter, não do ser, do ter, na gula, no desânimo, na sexualidade mal conduzida, e assim a gente vai postergando indefinidamente o nosso despertar. E a gente esquece que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós não somos daqui. Nós viemos do mundo espiritual. E é para lá que nós vamos retornar. E todos nós reencarnamos com a missão de nos melhorarmos. Esse é o objetivo da reencarnação, de promover a nossa reforma íntima, de corrigir os nossos erros. Antes de reencarnarmos, a gente prepara o nosso planejamento reencarnatório, as nossas provas, que muitas vezes são escolhidas por nós mesmos. Então, meus queridos, a hora é essa. A transição planetária, ela se acelera dia a dia. E nós, estamos prontos para essa mudança? O momento é de mudança do homem velho para o homem novo. Esse homem novo, consciente das suas escolhas, despertos, que busca sair do pântano em que vivia
e chegar assim à superfície, para subir a montanha e ali alcançar planos mais altos. Então, queridos, cabe a cada um de nós que já encontramos o caminho, fazer essa mudança. E fazer a mudança por amor. Por amor. Tudo me é permitido. Tudo me é lícito. Lícito significa permitir. Então, tudo me é permitido. Deus nos mostra o caminho que devemos seguir. Mas Ele nos permite fazer as nossas próprias escolhas. Cada pessoa é responsável pelas suas ações. Não adianta culpar o outro. Nós somos responsáveis por tudo o que fizermos. A responsabilidade é nossa. Lembrando dos cristãos lá dessa cidade de Corinto, na Grécia, eles achavam que a sua liberdade lhes daria o direito de eles fazerem tudo o que eles quisessem, sem regras. Só que quem já está convertido não quer mais viver no pecado, né? O seu coração está voltado para Deus. E aí ele escolhe seguir os mandamentos de Deus. E essa passagem bem conhecida da Bíblia, né, nos traz a afirmação de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A busca por compreender essas palavras nos leva, assim, quando é entendida, né, de modo simples, a ideia de que, embora nós possamos escolher entre uma diversidade de ações, temos milhões de opções, mas nem todas as coisas são boas, nem tudo é do bem, nem tudo constrói, nem tudo edifica. Desde as situações mais simples até as mais complexas, né, que nos são postas ao longo da vida, envolvem nosso poder de escolha. O homem, ele pode optar por qual caminho seguir, o que fazer ou deixar de fazer. Ele tem livre arbítrio para fazer, mas só que isso deve ser feito com responsabilidade, com parcimônia, porque os nossos atos resultam consequências. Então, é necessário reflexão e sabedoria para compreender, porque mesmo podendo alcançar a tudo, fazer de tudo, nós devemos medir o nosso comportamento, optando apenas por coisas específicas, escolhendo sempre o bem. Se em um primeiro momento esse entendimento possa parecer complexo, né, ao lermos atentamente esse trecho bíblico, buscando compreendê-lo, não somente em relação ao período histórico em que ele foi escrito, mas relacionando com a realidade atual. Nós entendemos a sua importância e aplicabilidade na vida de cada um de nós. Essas cartas de Paulo, até hoje, ajudam todos nós a melhorarmos e entender melhor a nossa responsabilidade enquanto encarnados. Viver conforme os ensinamentos de Deus em tempos antigos ou mesmo nos tempos atuais é viver compreendendo que possuímos liberdade, mas nós devemos saber fazer bom uso dela. Nós temos que ter a compreensão de que a liberdade existe e, portanto, tudo é lícito para o homem. Mas nem tudo deve ser feito.
é preciso medir o próprio comportamento, porque as suas ações resultam em consequências. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. As nossas escolhas, como já falamos, elas têm consequências. Nós somos livres para escolher. Só que depois nós temos de viver com as consequências das nossas ações. É a lei da ação e reação. Aí a gente lembra aqui a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que diz que para toda força de ação existe uma força de reação que apresentam a mesma intensidade e a mesma direção, só que em sentido contrário. A lei de causa e efeito, como nós falamos de lei de ação e reação, vamos abordar aqui a lei de causa e efeito, segundo o entendimento espírita, né, refere-se tanto à manifestação da justiça, bondade e misericórdia divinas, e também quanto à necessidade evolutiva do ser humano, dele reparar os erros cometidos, né, em decorrência das infrações contra a lei da liberdade. O apóstolo Paulo diz que tudo que semearmos, colheremos. Ou seja, que receberemos de volta todo o mal que praticarmos. Vamos receber de volta. Em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos, né, que se fosse idêntico iria se perpetuar o mal. Não é isso. Mas todo o mal que nós causarmos a alguém irá voltar para nós como sofrimento, como consequências. E aí nós vamos ter que reparar, né, os males que nós causamos. O apóstolo Paulo também, ao constatar, né, o comportamento radical dos crentes da igreja de Coríntios, né, aí o povo dessa igreja, eles condenavam tudo como ilícito. Por exemplo, os que bebiam vinho, os que comiam carne vendida nos açougues, né, após o sacrifício dos animais, os que as vestimentas que eles consideravam assim inadequadas, ou usavam penteados, assim, cortes de cabelos, e que eles consideravam indecentes, então tudo eles achavam que era ilícito. Por isso Paulo dirige essa primeira epístola, né, aos Coríntios, com o objetivo de restabelecer as referências pertinentes ao verdadeiro crente, que se devem apoiar exatamente nos limites que condicionam o nosso comportamento humano. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, compete a cada um de nós, individualmente, proceder à operacionalização desses limites naquilo que lhe convenha ou não. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal, eles são rigorosamente considerados. E no livro O Céu e o Inferno, tem um capítulo em que Allan Kardec traz o Código Penal da Vida Futura. É muito interessante a gente acessar esse conteúdo aqui, que traz boas informações para nós, com relação a essas penalidades que a gente vai sofrer para resgatar as dívidas que aqui a gente comete, né? Então, diz bem assim, deixa eu localizar aqui.
Diz aqui, ó, no capítulo 7, item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, muito interessante a gente ver essa parte do Código Penal, porque a gente já vai compreendendo que todo mal que a gente causar, a gente vai ter que quitar essa dívida. E se não for nessa existência que nós estamos aqui, vai ser na próxima ou nas próximas. Por isso, Deus, na sua infinita bondade, nos oferece várias existências, né, a pluralidade das existências, para que a gente possa, então, corrigir os nossos erros. O apóstolo Paulo, então, ele apela, assim, para a consciência de cada um, né, lembrando que os crentes, né, aos crentes lá da cidade de Corinto, que o Criador assegurou o livre-arbítrio à criatura, por ele criada, a sua imagem e semelhança. Lembrando do livre-arbítrio, que cada um deve observar os seus limites, observar os limites das ordens, porque tudo é lícito, mas nós não podemos fazer tudo. Nem todas as coisas são boas. Então, a gente precisa observar, analisar, para poder, então, escolher, né, fazer uma escolha decente, com responsabilidade, uma escolha melhor. Olhando aqui o horário, meus queridos, para finalizar essa reflexão desta noite, eu vou encerrar, então, com uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho também, que é referência para nós, como exemplo de conversão. Nós sabemos, né, da vida desregrada de Santo Agostinho, que ele também se converteu e, assim, contribuiu profundamente com a doutrina espírita. Então, a mensagem que fica é a seguinte, eu vou ler aqui. A finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim, e para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos, e uma vez chegados, é nele que repousamos. E o convite da doutrina espírita é que nós saibamos escolher o melhor caminho, o caminho do bem, do amor, do perdão, da fraternidade, da justiça, da compreensão, da união, do respeito, né? A possibilidade de escolha, gente, está presente na vida diária, está presente em cada situação vivida por nós, todos os dias, e possibilita, assim, através da sabedoria e do entendimento, né, de que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, que cada um de nós possa optar por viver através do amor e buscando constantemente o nosso modelo, o nosso guia, o governador deste planeta, Jesus. Que Jesus abençoe a reflexão desta noite, muita paz, muita luz a todos nós. Obrigada, boa noite.